Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Jackson e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Na última aula nós vimos a composição da Terra e hoje nós vamos ver toda a dinâmica que a Terra como planeta tem com o ambiente, tá certo? Então, vamos começar. Bom, se a Terra tivesse sido fotografada do espaço a cada 1000 anos desde o início de sua formação, veríamos a superfície do planeta em constante mudança, com os continentes se deslocando, colidindo e se fragmentando, cadeias de montanhas se elevando e sendo destruídas, e mares avançando e recuando dos continentes. Mas isso é só uma ideia de que pode ter sido feito ou não, já que a humanidade surgiu muito tempo depois da formação do planeta. Porém, desde as primeiras civilizações, a vontade de conhecer mais o planeta Terra toma conta do imaginário de muitas pessoas. Já em 1620, o filósofo inglês Francis Bacon, observando os primeiros mapas dos continentes, percebeu que o contorno da costa leste da América do Sul e o da costa oeste da África pareciam se encaixar como peças de um quebra-cabeça e sugeriu que esses continentes estivessem unidos no passado. Ao longo da história, essa ideia foi retomada diversas vezes e abandonada, entre outras, por falta de argumentos científicos. Então, desde aquele tempo tinha uma questão da dinamicidade da Terra, onde o filósofo ele percebeu que uma parte de um continente parecia se encaixar na parte de outro. Isso nos leva à deriva continental, que no século XX, Alfred Wegener, que é meteorologista alemão, instigado pela observação deste encaixe entre as costas da América do Sul e da África, ele tentou explicar as coincidências geológicas entre os continentes, ou seja, as coincidências dos tipos de rocha, de solo que tinham nesses dois continentes. Então, Wegener ele supôs que todos os continentes poderiam estar juntos no passado, formando um grande bloco que denominou Pangeia. Então, ele fez essa teoria que no passado todos os continentes eles eram uma coisa só, um grande continente chamado Pangeia, que do latim significa pan, todo, e gea, terra. Então, cercado por um grande oceano chamado Pantalassa. Ele apoiou suas ideias em evidências como a existência de fósseis de grupos de vegetação semelhantes em áreas separadas por oceanos inteiros. E a constituição geológica semelhantes desses continentes eram, por mais que iguais, em locais diferentes. Então ele se baseou que um grupo de fósseis desse Mesosaurus, ele se encontrava tanto numa parte da América do Sul quanto na outra parte da África, sugerindo que os dois, uma vez, estivessem unidos. O mesmo aconteceu com espécies dessa planta aqui, Glossopteris, que ela foi encontrada por vários e vários continentes, que hoje em dia nós sabemos que são separados por oceanos vastos. Então, em 1915, Wegener ele publicou essas suas ideias no livro A Origem dos Continentes e Oceanos. Segundo ele, posteriormente, a Pangeia teria se dividido, dando origem aos diversos continentes e oceanos atuais. Surgia assim a teoria da deriva continental, de acordo com a qual os continentes se moviam, uns se aproximando e outros se afastando. Embora as ideias de Wegener estivessem apoiadas em evidências, ele não conseguiu explicar como os continentes eles se moviam, se afastando uns dos outros ou se aproximando dos outros. Então essa sua teoria ela não foi aceita pela sociedade na época. Quem desconhecia as propriedades da crosta e do manto da Terra, como a gente viu lá na última aula, então Wegener ele faleceu em 1930 e sua teoria aí do afastamento dos continentes ele foi
totalmente esquecida. Isso nos leva para a tectônica de placas. Então, após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, com o desenvolvimento de equipamentos e tecnologias mais avançadas para serem usados na guerra, como os sonares, que foi possível conhecer o fundo dos oceanos. Sonares, para quem não sabe, são aparelhos que conseguem identificar um objeto ou um local através da vibração das ondas do som. Então foi através desses sonares que foi possível conhecer o fundo dos oceanos e surgiram as novas evidências de que os continentes eles realmente se moviam. E duas dessas evidências foram a observação da cadeia de montanhas submarinas, denominadas dorsais ou cadeias meso-oceânicas, que poderiam representar a ruptura produzida durante a separação dos continentes, e a datação das rochas que compõem essa cadeia montanhosa submarina. Então, é como se fosse uma cicatriz no fundo do oceano, mostrando como esses continentes eles se separam um do outro através da dinâmica da crosta e do manto da Terra. Então, os cientistas comprovaram que a crosta terrestre e a parte superior do manto formam a litosfera. Lembrem bem desse nome, litosfera. E o que é litosfera? Litosfera nada mais é que a camada de rocha que compõe o planeta. Lembrem, atmosfera, a camada de ar que compõe o planeta, litosfera, a camada de rochas. E essa litosfera ela não é contínua, mas ela é composta por placas. E essas são as chamadas placas litosféricas ou placas tectônicas. Então, lá na década de 1960, descobriu-se que essas placas elas se movimentam através da dinâmica da crosta e da parte superior do manto da Terra. Então, as atividades que ocorrem na crosta, que é a parte mais superior, e principalmente na parte do manto, levam ao movimento, apesar de muito lento, dessas placas tectônicas ou placas litosféricas. E aqui nós temos uma imagem mostrando bem aquelas fossas oceânicas, mostrando a cicatriz no fundo do oceano, mostrando bem onde é que está a separação entre uma placa de um lado e a outra placa do outro. Então foi aqui nessa separação que ocorreu a divisão dos continentes. Então, atualmente, há consenso entre os cientistas de que a crosta terrestre é formada por cerca de 12 grandes placas litosféricas, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Há mais placas menores e o número total de placas ainda não está bem definido. E essas placas tectônicas ou placas litosféricas se separam ou se chocam como resposta aos processos atuantes no interior do nosso planeta, tanto do manto como do núcleo e da crosta. Então, essa corrente de movimentação, de dinâmica do interior da Terra é que nós vamos ver a seguir, tá certo? Então, aqui a gente consegue observar bem todas as placas onde elas se limitam e por onde elas passam. E aqui mostrar bem toda a atividade do interior do planeta e o que ocorre para essas placas se movimentarem, não é mesmo? Então o que acontece? A porção do magma mais próxima do núcleo da Terra se aquece mais. Então nós temos o núcleo e essa parte aqui do manto, que é o magma, ela fica mais quente, já que uma vez o núcleo é mais quente do que a parte da crosta, da superfície da Terra. Em sua densidade ela diminui e esse material tende a subir em direção à superfície. Ao mesmo tempo, a porção de magma mais próxima da crosta, é mais fria e mais densa, então esse material tende a descer.
Então, nada mais é que uma inversão, onde o material aqui do manto, que está mais próximo do núcleo, ele fica mais quente. Uma vez que ele fica mais quente, ele tende a subir. Já a parte que está mais para fora da Terra, que fica mais perto da superfície, mais perto do oceano, da parte dos continentes, ela é mais fria. Então, essa parte que é mais fria, ela tende a descer. Então, uma vez que essa parte que é mais quente sobe, à medida que vai subindo, vai se resfriando. E essa parte que aqui em cima é mais fria desce, e à medida que vai descendo, vai esquentando. Então, ele vai nesse círculo. Aqui está frio, desce, esquenta, sobe de novo. Aqui está quente, sobe, fica frio, desce. Então, ele fica nessa circular. Então, é este ciclo que forma as correntes de convecção e se repete há bilhões de anos. E as correntes de convecção associadas a outros processos é que causa o movimento das placas litosféricas ou das placas tectônicas. Como os continentes fazem parte delas, eles também se movimentam. Então, nada mais é que o movimento dessa camada aqui do manto que faz com que as placas tectônicas que ficam aqui na parte da crosta se movimentem, tá certo? E com isso as ideias defendidas por Wegener puderam ser finalmente comprovadas e incorporadas à teoria das tectônicas de placas ou das placas tectônicas. Então, de acordo com essa teoria, a Pangeia, que era aquele continente grande, que era todo junto, ele fragmentou-se, dividiu-se, formando dois grandes continentes, como nós podemos ver aqui nessa imagem, que era a Laurásia e a Gondwana. E em seguida, novas fragmentações aconteceram e, em alguns casos, ocorreram uniões também de alguns continentes. Como nós podemos ver aqui, a demonstração do nosso mapa global como é hoje. Então, o mais importante de aprender aqui, de perceber aqui é que o que faz a movimentação dos continentes e a movimentação das placas tectônicas que nós temos na nossa litosfera, nada mais é que a movimentação do manto de acordo com a temperatura. Então, uma vez que a parte aqui que é mais perto do núcleo fica mais quente, esse magma do manto sobe. Uma vez que a parte mais para fora, mais perto dos oceanos, mais perto da superfície, mais perto da crosta, é mais frio, ele desce. Então, ele fica nesse ciclo, subindo e descendo, aquecendo e esfriando, e isso é que faz com que as placas tectônicas comecem a se mover bem lentamente, tá certo? E essas placas elas têm certos movimentos e esses movimentos que nós vamos ver agora. Então, as placas litosféricas elas movem-se continuamente e bem devagar. Então, elas estão sempre em movimento. A uma velocidade média de cerca de 10 centímetros por ano. Por isso, nós não percebemos esse seu afastamento. Há três tipos principais de movimentos relativos entre as placas. O primeiro é a colisão, onde uma placa ela pode se chocar com a outra, onde uma das placas ela sempre vai estar descendo e a outra placa ela vai estar passando por cima da outra, que é a colisão, ou seja, elas estão se chocando. Nós temos o afastamento, onde as placas elas podem se afastar uma da outra. E nós temos os deslizamentos, onde as placas elas podem deslizar uma da outra, cada uma para um sentido, para um lado, sem colidir ou sem se afastar, apenas deslizando, se esfregando uma da outra. E é esse movimento dessa camada da litosfera que dá origem a diversos tipos de formas no nosso globo terrestre, como aqui o afastamento, que deu origem àquelas cadeias oceânicas dorsais, aquela cicatriz que eu mostrei lá no outro slide. A colisão,
que é o que dá origem às grandes cadeias de montanhas, e o deslizamento, que dá origem às grandes falhas que nós temos no globo, mostrando bem como é a dinâmica do nosso planeta, tanto no interior dele como no exterior. E é nos limites dessas placas, ou seja, nos pontos de contato entre elas, que acontece intensa atividade geológica, ou seja, vulcões ativos, terremotos e surgimento de cadeias de montanhas e falhas no terreno, como nós podemos ver aqui. Mas isso é assunto para outra aula. Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do assunto e até a nossa próxima aula. Tchau!